Já estão transmitindo? Você não abriu. Já vai. Quando for na próxima, esqueci. Pode falar. Vamos lá? Graça e paz, querido. Calma aí. Comecei não. Graça e paz, querido, que Deus abençoe a sua vida. Estamos mais um domingo aqui juntos para a nossa escola bíblica dominical, onde vamos dividir aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, o que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Vamos estar juntinhos agora até às 11 horas e isso tem alegrado os nossos corações. Poder dividir experiências, aprendermos uns com os outros. Espero que você tenha tido uma semana abençoada, que o Senhor tenha falado contigo nesse período aqui. Ainda estamos em quarentena e é a nossa oportunidade de maratonar com a palavra de Deus. Amém? A gente estava aqui passando um sufoco com o computador, mas graças a Deus abriu aqui a lição nessa manhã. Para você que se encontra no Face, para você que está com a gente no Insta, que Deus abençoe. E vamos ministrar nessa manhã a palavra do Senhor. Vamos dar os avisos que a gente vai começar a orar. Tá tudo bem aí no Insta? Eu não sei porque tem a Dani que vai nos Vamos assistir. lá, a gente só vai começar a transmitir no Insta logo após começar a parte da pregação. A gente vai começar a transmitir pelo Insta no momento da mensagem. Da mensagem. Amém? Da aula dominical. Então vamos dar os avisos agora? Não se esqueça, hoje às 16h30, tá? Culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Hoje às 16h30 com o pastor Tadeu e equipe, tá? A gente vai estar, o pastor Tadeu vai estar lá ministrando. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com cada um de vocês, né, nessa manhã, e também vai estar falando na ministração do culto de hoje de tarde. Nós também vamos estar aí os dados da igreja. Você que tem nos ajudado, você que tem abençoado a igreja na área financeira, nós queremos agradecer por isso e pedimos que você continue abençoando, tá? O seu dízimo, a sua oferta tem sido uma bênção para a casa do Senhor. Tá bom? Não esqueça também de se inscrever lá no nosso canal, lá no YouTube, tá? Dá um like lá no YouTube do nosso canal. Todas as mensagens da EBD, mensagens do culto, os chamados para vencer, estão todos lá no YouTube, no nosso canal no YouTube e na nossa página da igreja. Você tem todos os endereços, inclusive a conta bancária da igreja, ok? Que Deus te abençoe.
Já dei todos os avisos, então nós vamos orar para iniciar a nossa EBD. Deixa eu antes de ver quem está aqui com a gente. Tia Wanda, Deus abençoe a sua vida, tia Wanda. Peraí que fugiu aqui, deixa eu me achar. De vez em quando o celular foge. Jaque, que Deus abençoe, Jaque, a sua vida, querida. Tia Mira, tia Wanda. E quem mais aparecer aqui, eu vou agradecendo ao Senhor por esse dia, tá? É porque nem todos estão aparecendo aqui pra mim. Hoje tá uma benção, a internet tá uma benção, o celular tá uma benção, o computador tá uma benção, mas a gente vai conseguir ministrar a lição, amém? Que Deus abençoe. Vamos orar nessa manhã abençoada? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã diante de ti. Muito obrigado, Senhor, porque estamos vivos, Senhor. Obrigado pelos livramentos, sejam eles visíveis e invisíveis, ó Pai. Muito obrigado pelo teu povo que está reunido nessa manhã para ouvir a tua palavra. Deus, nós rogamos também, Senhor, a todas as pessoas que estão necessitando agora da tua cura. As pessoas estão necessitando agora de um socorro espiritual, meu Pai. Senhor, vai de encontro a estas vidas nesta manhã. Fala com cada um de vós nesta manhã, Senhor. Abençoa, Senhor, agora, Senhor. Abençoa os povos. Abençoa as pessoas, Senhor. Abençoa os profissionais. Sejam eles de que áreas forem, Senhor. Vai de encontro agora. Aqueles que estão no seu local de trabalho, fala com eles. Vai abençoando, Senhor, nesta manhã. E ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá. Nós vamos estar dando a penúltima aliança, que é a aliança davídica hoje. E a gente vai estar falando sobre esse homem cheio da graça e do poder de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E o seu nome era Davi. Davi, um homem de Deus, cheio da unção do Espírito Santo. Tia Neide, que Deus abençoe, tia Neide. Bom dia, amados irmãos paulistinhas. Obrigado, tia Neide, pelo carinho. Que o Senhor os abençoe e fortaleça. Bom dia, amada igreja, que as aulas sigam com a mesma unção que temos recebido. Beijo, tia Neide, que Deus abençoe a senhora. Amei o Paulistinha. E aí a gente hoje vai estar falando sobre a aliança davídica. E quando a gente fala sobre Davi, não tem como não se emocionar, não tem como glorificar ao Senhor, porque foi realmente um homem, um rei segundo o coração de Deus, né? Não tem como não cantar aquele hino tão famoso, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim. Enquanto eu tô procurando aqui, vamos louvando. Eu danço como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Achei. Gostou? Gostou da? Os irmãos não ficarem me esperando, hein? Gostou? Ó, Deus é bom. Vamos lá. Aliança davídica. Pegue sua Bíblia, seja ela papel, seja ela no seu telefone, seu tablet. Pega aí sua Bíblia, a gente vai começar a passear agora. Vamos, convide seu irmão para passear. Vamos até Israel. Vamos até Israel agora. Vamos ver sobre a vida desse homem e essa aliança poderosa que Deus faz com Davi. A aliança davídica refere às promessas de Deus a Davi através do profeta Natã. Vamos começar apenas por essa frase. A aliança davídica refere-se às promessas de Deus a Davi através do profeta Natã. Todo rei, naquela época constituído, Deus levantava junto desse rei um profeta. Amém, queridos? Tivemos Saul, teve o profeta Samuel, que também ungiu a Davi como rei. Quando a gente for estudar sobre essa unção derramada, a gente vai estar falando mais sobre Samuel. E quando Davi assume o reinado, Deus levanta Natã, o profeta, para entregar aquilo da parte de Deus para Davi. E nós vamos ver a presença de Natã várias vezes
no decorrer da vida de Davi, do reinado de Davi, principalmente quando Davi erra e comete o homicídio, comete o adultério, logo depois o homicídio, e o Senhor vem para chamar a atenção de Davi, para decretar sobre Davi o seu juízo. É Natã o homem que Deus usa para isso, e nós vamos ver como a pessoa do profeta, o profeta é muito importante no meio do povo, como o profeta está presente diante do meio do povo, e existem profetas de Deus vivos até hoje. Você vai ver muitas vezes como os pastores, os ministros, quando eles vão orar, eles se colocam diante de Deus para buscar ao Senhor, e tem sempre uma pessoa do lado que ele pede para continuar orando junto com ele, para que o Senhor confirme no coração. Aquele profeta de Deus levantado que está sempre ao lado do pastor, pode ser um irmão, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, aquele profeta que o Senhor levanta. Como é importante a pessoa do profeta de Deus na vida do cristão, sabe, querido? Mas é o profeta da parte do Senhor, porque da mesma forma que existem profetas de Deus, tem infelizmente os falsos profetas, e a Bíblia declara isso. Então é importante a gente discernir, ter aguçado o nosso discernimento para saber quem anda ao nosso lado. E Davi era um rei absolutamente humilde, porque quando Natã foi falar com ele sobre o seu erro, sobre o seu adultério, sobre o seu homicídio, o profeta estava tão imbuído da parte de Deus, que quando foi revelado, tu é este homem, Davi não teve para onde correr. Por quê? Porque o profeta de Deus, ele só fala aquilo que é determinado por Deus. Por isso que o rei, ele acreditava piamente naquilo que os profetas falavam, porque os profetas, eles falavam em nome do Senhor. Por isso que é muito importante ter temor e tremor para entregar algo de Deus. Sabe, querido, uma falsa profecia pode destruir uma vida. Uma falsa profecia pode tirar uma pessoa da igreja. E é muito importante a gente saber isso. É muito importante a gente falar, assim diz o Senhor. A gente tem que ter muito temor e tremor diante de Deus para entregar algo da parte de Deus. Porque tudo que o Senhor falou aos seus profetas, e fala até hoje aos seus profetas, todas as coisas se cumprem. Nós vamos ver aqui que o que o Senhor entrega a Davi sobre essa aliança davídica, sobre o mistério de Deus que vai se erguer no trono de Davi, sobre a profecia messiânica. Mesmo após a morte de Davi, a profecia se cumpre. Essa é a importância. Esse é o temor que temos que ter diante de Deus. Saber que realmente que o que entregamos é da parte de Deus. Aquilo que estamos falando é porque o Senhor realmente mandou falar. E isso é muito importante. Deu para você entender a importância de um profeta, o papel do profeta, a responsabilidade do profeta de Deus no meio da igreja. Amém, querido? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Deixa eu abrir aqui a minha. A minha é papel. 2 Samuel. 1 Samuel, 2. Tá aqui. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário. Por enquanto, não. Tia Sandra, graça e paz, tia Sandra. Dudinha! Eu tô com saudade de você, Dudinha. Eduarda Guedes. Sandrinha, paz do Senhor, minha amiga. Te amo. Irmão Adilson, graça e paz. Tio Antônio, que Deus abençoe, tá? Tio Jorge, pastor Jorge, meu tio Jorge, Deus abençoe. Angélica, Deus abençoe sua vida, Angélica. E quem eu esqueci ou quem ainda não vi, que Deus abençoe. Tem alguém no Insta lá com a gente? Só Dani. Dani, Deus abençoe você, querida. Dani, vamos compartilhar agora, hein? Agora é o momento que você tem sido boca de Deus para também ministrar junto com a gente aqui a EBD, assim como todos os irmãos que estão no Face também. Então vamos começar a ministrar. Eu quero aprender com vocês e ministrar o que Deus colocou no meu coração para a vida de cada um de vós. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel 2.
Eu coloquei certinho aqui sem querer. Abriu certinho aí? Uhum. Eu ainda tô aqui, tá grudado aqui. Achei. 2 Samuel 2, do verso 1 ao verso 17. Vamos lá, isso que tá aqui? Vamos lá ver rapidinho. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor. Preste atenção. Como é que eu botei do 1 ao 17 para você começar a prestar atenção como é que decorreu tudo, tá? Vá prestar atenção em cada parte do versículo para você ver como é que Deus ministra, a forma com que Deus fala. Sabe, querido? A Bíblia vai dizer e vai nos mostrar que as coisas de Deus não trazem confusão. Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência. O Senhor, quando Ele fala, quando Ele revela, Ele não deixa dúvida. O Senhor, a cada ministração, a cada revelação que o Senhor vai dando ao profeta ou à sua igreja, o Senhor vai descrevendo o quadro que está fazendo e vai alargando as tendas espirituais daquele que está recebendo a profecia. Então nós vamos ver como é que o Senhor alarga as tendas do reino, tá, para Davi. E sucedeu, depois disto, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Ele pergunta a Deus e Deus responde. Mas Davi falava com Deus? Falava. E subiu Davi para lá, e também suas 2 mulheres, Aioná e Girgiezim, Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo... Aí a gente vai ver os avisos que foram dados a Davi e como Davi recebe esses avisos da parte de Deus. Então você já viu que Davi aí, ele é um homem de Deus, ele sobe até, pergunta a Deus aonde ele deveria ir, e isso é muito importante. Tudo que você for fazer na sua vida, antes de você tomar qualquer decisão, pergunte a Deus. Amém, queridos? Amém. Pergunte a Deus. Seja para ir numa padaria, fale com Deus. Nós, como cristãos, como servos de Deus, não podemos tomar decisão nenhuma sem consultar o nome do Senhor. O servo de Deus, quando é chamado por Deus, ao ser recebido pelo Senhor, ele, nesse momento que Deus fala, que Deus constitui esse servo como rei, como fez com Davi, Deus dá um legado para Davi. Deus coloca na mão de Davi uma responsabilidade e com esta responsabilidade ele constrói um legado. Nesse legado existem promessas da parte de Deus para Davi. Assim Deus tem feito até hoje. Homens e mulheres de Deus, que Deus constitui como ministros, que Deus constitui como servos, eles recebem da parte de Deus uma responsabilidade sobre o povo, uma responsabilidade na obra de Deus, uma responsabilidade sobre vidas que querem conhecer a Jesus e, consequentemente, eles constroem um legado da parte de Deus. E esse legado que o Senhor coloca, que o Senhor dá na vida desse servo, esse legado ele permanece por toda a geração. É muito importante isso na vida do cristão, sabermos o que estamos construindo, que legado estamos deixando para as gerações futuras, que legado estamos deixando na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos amigos, porque esse legado de Davi, ele não se restringe apenas a Davi, mas nós vamos ver que o legado de Davi se restringe ao reino, se restringe à nação de Israel, se estende à vida dos seus soldados, se estende à vida das famílias dos seus soldados. O legado que você constrói hoje, querido, se estende a toda a sua tenda e a toda a sua família. E aí você fala, mas a minha família... é só a família Lima? Ou é só a família Bruno? Ou é só a família Figueiredo? Não!
Essa família é a família de Cristo. Deu para você compreender? Porque o legado de Davi não se estendia só até ele, mas o legado de Davi se estendeu por toda a nação de Israel. Todos foram abençoados por causa desse legado. O que você tem construído hoje vai determinar a bênção que seus filhos, a bênção que a sua casa, a bênção que a sua posteridade e todas as pessoas que convivem ao seu redor estão sujeitas a receber. Amém? Vamos lá. O legado de Davi, o Senhor, ele descreve para Davi que o legado de Davi seria dado continuidade através de Salomão e que depois de Salomão viria um legado eterno, onde o cedro jamais se apartaria de Judá, onde o reino de Davi haveria um rei eterno. E aí a gente já começa uma promessa messiânica. Abre a sua Bíblia lá em primeiro livro de Crônicas. Eu acho que eu já li tudo aqui. Deixa eu ver se eu li... Se eu li antes de Crônicas, deixa eu ver se eu li todo aqui o 17. O 17 eu dei toda a passagem bíblica para os irmãos, né? Então vamos lá em Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Abri certinho de um. Lê para mim, por favor, do 11 ao 14. Primeiro Crônicas 17. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Amém? Cadu acabou de ler 1 Crônicas 17, do 11 ao 14. Tá? E eu vou fazer um comentário rápido sobre essa passagem. Enquanto isso, Cadu, vai abrindo também no mesmo livro de Crônicas, só que aí segundo, ele leu primeiro. Enquanto isso, ele vai abrindo o segundo Crônicas agora, 6:16. Enquanto o Cadu abre ali, vamos comentar, vamos falar. Já posso dar amém. Não, mas nem agora não, daqui a pouco você dá um amém. Enquanto o Cadu já tá procurando ali, vamos falar lá em 1 Crônicas? Mantém você, é só o Cadu que vai para 2 Crônicas. Você fica mantido aí em 1 Crônicas 17, de 11 a 14. Vamos lá rapidinho. Tem mais gente nova aqui. Tia Lucinéia, beijo pra senhora. Saudade da senhora, tia Lucinéia. Gustavo e Luciana, que Deus abençoe a vida de vocês. Tia Sandra, eu já falei. Tia Gladys, que Deus abençoe. Pastora Regiane, amo a senhora, pastora. Que Deus abençoe sobremaneira. Amém? Vamos lá. 1 Crônicas, tá? 17, de 11 a 14. Nós ainda vamos ficar aí. Vamos lá. Essa passagem, ela vai narrar o seguinte. Vou narrar rapidinho para vocês. Davi se incomoda porque ele habita num palácio e a casa do Senhor, a arca do Senhor ainda está habitando em tendas. Então ele sentiu no seu coração em construir uma moradia para a casa do Senhor, um templo para o Senhor. E ele chega e conversa com Natã, porque a gente já tinha falado, Natã, um profeta, ele conversa com Natã e Natã fala para ele: meu rei, faça o que está no seu coração. E depois que Natã fala isso, eu creio que Natã vai se recolher, eu creio que o Senhor, naquele momento, Natã se liga com Deus, e Deus começa a falar com Natã que as coisas, eu tô falando do meu jeito, tá, querido? Depois você lê com calma aí na palavra de Deus. Tô resumindo para você. E Deus chega para Natã e fala assim: Natã, não é bem assim, Natã. Eu vou te dizer o que vai acontecer. Aí Natã volta para falar com o rei,
E Natan começa a dizer ao rei aquilo que o Senhor... Olha como é que é importante a gente ficar ligado com o Espírito, tá? No primeiro momento, Natan diz para Davi fazer aquilo que está no seu coração. Mas nem sempre as coisas que estão no nosso coração são aquilo que Deus quer que façamos. Deu para você entender? Por melhor que seja a intenção do nosso coração, nem sempre aquilo que está no nosso coração é aquilo que Deus quer que seja feito naquele momento. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. A nossa vontade pode ser boa, mas muitas vezes ela não é perfeita. Amém, queridos? Só Deus tem a boa, perfeita, tá? Vontade, diz a palavra do Senhor, e agradável. A nossa vontade pode ser boa, mas muitas vezes não é perfeita. E o Senhor diz para Natan: Natan, volta lá, fala com Davi, Natan. Fala com Davi o que eu vou te dizer agora. Tenha um propósito, tenha uma promessa, tenha a continuidade de um reino, Natan. E não vai ser feito com esta boa vontade que está no coração do meu filho, mas vai ser construído do meu jeito, Natan. Porque existe um legado. E esse legado tem sido abençoado por mim, Natan. Eu estou resumindo que esse legado tem sido abençoado por mim. Então volta lá, tu que és o profeta. E fala agora com Davi. Como é que vai se suceder? Como é que eu, o Senhor, determino que seja feito? E o que vai acontecer? Por quê, querido? Porque era necessário que tudo isso acontecesse. E que Natan entregasse o que Deus determinou no legado de Davi para a nação de Israel, porque dali surgiria o Messias. Querido, por melhor que seja a vontade do seu coração, preste atenção numa coisa. Deus sabe o que Ele está planejando lá no futuro. Então, ouça Deus. Espera Deus falar. Espera Deus falar. Não sai fazendo as coisas de qualquer jeito, não. Ou você pode estar até, poxa, mas meu coração tá inclinado a fazer esse ato de bondade. Espera Deus falar. Sabe por quê? Porque existe um propósito lá na frente. Quando Deus te chama, e olha aí o mistério. Quando Deus te chama, quando Deus tem um chamado para você, quando Deus traça para você uma trajetória, você vai iniciar no plano de Deus, naquilo que Deus tem reservado para você, na sua ótica, na sua mente. Você está iniciando a sua caminhada, mas na ótica de Deus já está tudo pronto. Na ótica de Deus, a promessa já está pronta. É só tomar posse. Por isso que Davi não poderia sair atropelando tudo. Porque já existia uma promessa que foi feita em Gênesis 3,15. E essa promessa viria também da linhagem de Davi. Por isso que não dá para sair atropelando as coisas. Por isso que a gente tem que respeitar as etapas que Deus coloca na nossa vida, para que tudo se cumpra de forma perfeita. Para que tudo se cumpra dentro do propósito, do planejamento de Deus. Que só assim vai dar certo. Amém? Vamos ver quem está falando aqui. Pastor David, a paz, pastor, meu pastor querido. Pastor David. Então, vamos lá. Foca aqui comigo ainda em 1 Crônicas. Não vai para 2, não. Foca aqui comigo em 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas. E há de ser que quando forem cumpridos todos os seus dias, isso já é Natan entregando para Davi, a teus pais suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Confirmarei o seu trono para sempre. Um rei, ele não vive para sempre. Um rei humano, um rei de carne. Mas nós vamos ver que o trono de Davi é confirmado para sempre. Porque da tribo de Judá,
da raiz de Davi, nasce o Salvador, do qual é conhecido como Jesus, filho de... essa frase que você acabou de completar mesmo, tá certinho. Filho de Davi. A gente vai continuar. Vamos lá. Isso o profeta já entregando, hein? O profeta entregando para Davi no Antigo Testamento. O que se cumpre lá em João, que o verbo se faz carne. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de mim. Ou seja, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão. Olha só o que Deus dá para Natã, conforme palavras e conforme a visão, assim falou Natã a Davi. Querido, é muita responsabilidade ser profeta de Deus. Porque além de Deus falar, Deus ainda mostra para o profeta o que vai fazer. Olha que coisa linda. Além de Deus falar, Davi só estava ouvindo, mas Natã estava entregando e vendo a profundidade que Deus ia fazer. Natã já estava entregando para Davi o seguinte: olha, Davi, o teu legado vai continuar perpétuo mesmo após a tua morte. O teu filho vai perpetuar o teu legado mesmo após a tua morte. E ainda que o seu filho faça alguma coisa errada nesse período em que ele estiver reinando, o Senhor continuará confirmando a sua aliança, porque essa aliança é para sempre. Existirá o reino de Davi para todo sempre. Só que Davi estava ouvindo, Natã entregando, mas Natã estava entregando e vendo a visão de Natã. A Bíblia está falando isso. Profeta do Senhor, a responsabilidade como homens e mulheres de Deus é muito grande. É muito grande. Porque o profeta de Deus, ele já declara aquilo que vai acontecer do legado do homem de Deus, da mulher de Deus. E se não tiver ligado, já pensou se Natã não tivesse ligado com Deus? Você já pensou se Natã não fosse um homem de Deus? Olha o que poderia acarretar no legado de Davi. Por isso que é importante a gente saber ouvir a Deus e entregar somente aquilo que é de Deus. Porque existem responsabilidades de vidas nas mãos dos profetas, nas mãos dos pastores, nas mãos dos ministros de Deus. Vidas de homens e mulheres, muitas vezes, estão na mão desses homens e Deus confiou na mão desses homens para entregar aquilo que é da parte de Deus. Sonhos podem ser desfeitos, querido, através de uma falsa profecia. Vidas podem ser desfeitas. Famílias podem ser desfeitas por causa de uma falsa profecia. Então precisamos estar sempre ligados com Deus para entregar somente aquilo que vem da parte de Deus. E não deixar que com o nosso coração a gente possa se desviar do propósito da parte de Deus. Amém? Alguém está falando aqui? Não, né? Tem alguma coisa aí no Insta? Também não. Ainda não. Então eu vou continuar aqui. Vamos lá. 2 Crônicas 6:16. Lê pra gente aí, por favor, amor. 2 Crônicas, agora, rapidinho. 6:16. Agora você vai, tá? Pra 2 Crônicas 6:16. Lê aí, por favor. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca faltará de ti varão diante de mim que se assente sobre o trono de Israel. Então somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Amém? Vamos lá. Esta é uma aliança incondicional, feita entre Deus e Davi, através da qual Deus promete a Davi e a Israel que o Messias viria da linhagem de Davi e que da tribo de Judá se estabeleceria o seu reino. E que duraria para sempre. A aliança davídica é incondicional. Por quê? Porque Deus não coloca condições de obediência para a sua realização.
A garantia das promessas feitas depende exclusivamente da fidelidade de Deus e não da obediência de Davi ou de Israel. Deu para entender isso? O Senhor, ele chega, ele confirma a aliança com Davi da seguinte forma: meu servo Davi, o teu trono será para sempre, e não faltará varão para que se assente no teu trono. E ponto final. É assim que Deus faz. As coisas de Deus não trazem confusão, querido. As coisas de Deus são claras. As coisas de Deus são completamente transparentes. Por isso que o Senhor fala: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque o Senhor, quando fala, ele não deixa dúvida. O Senhor é claro. O Senhor chama Natã, fala com Natã, mostra a visão. Natã entrega para o rei Davi. E Davi glorifica ao Senhor. Porque o Senhor chega para Davi: olha só, vai acontecer o seguinte daqui por diante, Davi. Você vai descer à sepultura, vai se unir aos seus pais, mas o teu reino, Davi, o Senhor está confirmando com Davi: o teu reino, Davi, será para sempre. O teu reino, Davi, será perpétuo. O teu reino, Davi, será estendido para todo sempre. Porque é a promessa de um reino messiânico. Porque existe a promessa do Senhor para Davi. Por isso que Deus chega e só confirmou a aliança, só confirmou a aliança, só confirmou a aliança. É como o Senhor tem feito na tua vida. O Senhor confirma nessa manhã as promessas na tua vida. O Senhor confirma nessa manhã o chamado na tua vida. O Senhor confirma nessa manhã as promessas para a tua família. O Senhor confirma nesta manhã o teu chamado para a tua família. O Senhor confirma nessa manhã a promessa para a tua igreja, a promessa para o teu chamado, querido, a promessa para os teus familiares, querido, a promessa para essa nação, a promessa para esse país, a promessa para esse mundo. E a promessa para esse mundo é a seguinte: eis que toda língua se dobrará, eis que toda língua falará, e todo joelho se dobrará, e hão de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. E nós que somos servos do Senhor, temos a promessa de Deus, que nenhuma das palavras que o Senhor falou a toda a nação de Israel deixou de se cumprir. E nós somos Israel de Deus. Nenhuma das promessas que Deus fez a cada um de nós deixará de se cumprir. Amém? Porque Davi desceu à sepultura, mas as promessas que Deus fez para o seu reinado, todas estão vivas até hoje. Alguém tem que falar alguma coisa? Sim, a Dani perguntando aqui: parece que existe diferença entre profecias e promessas? Dani, profecias e promessas. Eu vou te explicar porque tem profecia que o Senhor fala à nação e o Senhor fala especificamente para uma pessoa, e tem promessas que são para todo um povo e promessas que são específicas para uma pessoa. Entendeu? Isso a gente falou no início, lá do estudo de aliança, quando o Senhor ele designa as alianças, tá? E eu vou fazer um estudo sobre isso. A diferença de promessas para as profecias. Será que existe essa diferença? Ou será que é tudo a mesma coisa? Essa pauta é bem interessante, a gente vai estar estudando sobre isso, Dani. Falando o que é profecia, o que é promessa. Será que elas se complementam? Olha só. Será que elas se complementam? Ou será que elas são diferentes? Será que existe esse complemento? Eu creio que tem um mistério de Deus aí pra gente entender. Então, Cadu, anota já essa questão da Dani, que isso aí é um estudo pra gente poder fazer sobre profecias e promessas. Amém, Dani? Já anotei aqui pra você, querida. Vamos lá, a gente vai continuar aqui e a gente... Graças a Deus pela vida da Dani. Ô, Dani, mas você estuda aí também, viu, Dani? Pra poder dividir com a gente também o que você vai entender. Amém, querida? Te amo. Suas tranças estão lindas. Vamos lá. A aliança davídica centra-se em várias promessas. Olha a gente aí falando em promessa, Dani. Olha aí, hein?
A aliança davídica centra-se em várias promessas chaves feitas a Davi. A aliança davídica centra-se em várias promessas chaves feitas a Davi. Primeiro, Deus reafirma a promessa da terra que ele faz nas duas primeiras alianças com Israel. A aliança abraâmica e a aliança palestina. Nós vimos essa aliança, nós vimos sobre isso, a aliança abraâmica e palestina. Na aliança de davídica, Deus reafirma essa promessa. Vamos lá, segundo livro de Samuel, 7, verso 10. Vai lá, querido. Segundo Samuel 7, 10. Encontrou aí? Amém. Lê pra gente, por favor. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Deus então promete a Davi que prepararia um lugar para a nação de Israel, onde a nação de Israel também não seria mais afligida. E Deus continua falando. Deus promete que o filho de Davi o sucederá como rei, e a gente sabe que está falando de Salomão, e que este construiria um templo. E essa promessa é vista também em segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 12 a 13. E o Senhor vai falar: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa promessa, ela continua até hoje, como já dissemos. Essa promessa, ela se expande a cada um de nós, como já falamos. Por quê? Porque a fidelidade ao Senhor faz com que as promessas derramadas na vida daquele homem se estendam a toda a nação. Quando Deus prometeu o reino, a estabilidade do reino para Davi, essa estabilidade alcança a casa de Davi. Essa estabilidade alcança o reino de Israel. Essa estabilidade alcança uma nação. Amém? Estou falando no âmbito espiritual. Eu estabelecerei para sempre o seu trono. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O que começou com uma promessa de que Davi iria passar o cetro, o bastão para Salomão, e Salomão ergueria o templo, e o templo seria o cumprimento, né, daquilo que Davi estava imaginando, mas que na verdade se cumpriria em Salomão. O Senhor fala mais ao teu servo: a promessa do reino não vai acabar em Salomão. É isso que o Senhor está querendo dizer para Davi. Davi, preste atenção. A promessa do teu reino não vai acabar em Salomão. Porque a promessa do teu reino é eterno. A promessa que eu tenho para você é mais do que... não é somente material. A promessa que eu tenho para você, Davi, é de um reino espiritual. Você está entendendo isso, querido? O que nós carregamos hoje, o que nós vivemos hoje, não restringe apenas o que vamos deixar para a nossa posteridade em matéria financeira, sabe? E no material, no dinheiro. O que estamos construindo hoje vai estabelecer o que vamos deixar no âmbito espiritual para a nossa posteridade. O mistério que o Senhor estava dando para o reino de Davi, o mistério que o Senhor estava revelando para Davi era algo muito profundo.
era algo mais profundo do que como é que eu vou dizer? Deixa eu encontrar a palavra certa. Já consegui fazer um link aqui. Se você acha que a reação da rainha de Sabá foi algo, né, extraordinário, quando ela chega e se vê diante de um guarda, né, do reino de Salomão, se você acha que foi extraordinário, que foi de deixar a rainha de Sabá de boca aberta, é porque nós, não, com nossos olhos humanos, e eu creio que Davi também com seus olhos humanos, não alcançava o mistério do reino espiritual que Deus já tinha liberado para a vida dele. Muitas vezes a gente só consegue perceber a grandeza de Deus com os nossos olhos naturais. Muitas vezes a gente só consegue ver aquilo que nossos olhos naturais alcançam. E a gente glorifica ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a tua promessa eu alcancei isso. Muito obrigado, porque na tua palavra eu alcancei aquilo. Mas a gente muitas vezes não tem noção do que Deus está fazendo no âmbito espiritual. E esse é o mistério profundo de Deus na nossa vida. Nós somos canais de bênçãos. E nós temos a responsabilidade também de ser canal de bênção espiritual na vida de qualquer pessoa. O que Pedro falou para aquele homem que estava na porta do templo? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é espiritual. Por isso que o Senhor fala para Natã, e Natã entrega a Davi: ó meu rei, tu és um homem segundo o coração de Deus. E o teu reino não se restringe somente aqui. Aqui nesse mundo, Deus já está estendendo as tendas, mas o teu reino será eterno, porque existe um reino espiritual para cada um de nós. O que você está escrevendo hoje, querido, não vai se restringir apenas a esse mundo, mas existe um reinado eterno para a tua vida. Existe um reinado eterno na vida da tua família. Existe um reinado eterno na vida da tua posteridade. E esse reinado se estende de geração em geração. Amém? E eu tô aqui com a questão, eu tô doida para abrir aqui a questão que a Dani levantou, de promessa e profecia, mas eu não posso falar, Dani, porque eu tenho que terminar a lição aqui da aliança, porque esse tópico que você falou, justamente é o fecho da aula de hoje, quando a gente vai falar das referências davídicas que nos remetem às promessas de Apocalipse, que nos remetem às profecias de Daniel, que nos remetem também quando Davi ele vai falar que está no vale da sombra da morte, e quando o Senhor Jesus, lá, quando ele se reúne e começa a chorar e começa a transpirar sangue. Olha só, a gente já está fazendo o link, mas eu tenho que travar minha língua, porque eu preciso terminar essa parte de aliança davídica para depois entrar na parte de promessa. Mas era o fecho aqui. A Dani tá com a mania da diaconização, ela tá se adiantando. Ela ainda adianta o seguinte, ela falou aqui que nesta promessa estava o embrião da esperança messiânica de Israel. Tô dizendo que a Dani tá se adiantando. Olha só. Dani, eu te amo, viu? Essa neguinha é demais. Olha só. Vamos continuar aqui. Dani, eu não posso entrar nessa parte agora. Tem que terminar, eu tenho que fechar a aliança davídica. Semana que vem a gente vai estar falando sobre a nova aliança. Aí a gente entra nessa questão de promessa e profecia, tá? Semana que vem, ó, já tô cantando a bola pra você. A gente vai estar entrando em nova aliança. E aí a gente entra nessa parte de promessa e profecia. Vamos lá. São 10h48. Vamos lá. Onde é que eu parei? Tá aqui. Já me achei. O que começou como uma promessa de que o filho de Davi, Salomão, seria abençoado e construiria o templo, se transforma em algo
diferente, em algo mais profundo. A gente acabou de dizer, a promessa de um reino eterno. Um outro filho de Davi governaria para sempre e construiria uma casa duradoura. Olha aí, Dani, o embrião, olha o embrião. Um outro filho de Davi governaria para sempre e construiria uma casa duradoura. Esta é uma referência ao Messias, Jesus Cristo, chamado Filho de Davi, Mateus 21, 9. Abra lá sua Bíblia, em Mateus 21, verso 9. Aleluia! E a gente vai estar finalizando, só falta um parágrafo para a gente fechar a lição. Mateus 21, 9. Leia, por favor, amor. E a multidão que ia diante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Hosana nas alturas. Olha a promessa. Guarda essa, depois você lê essa passagem toda na tua casa. Mateus 21, 9. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Porque na semana que vem a gente vai estar falando sobre esses dois tópicos que a Dani falou. Promessa e profecia. Porque semana que vem é a última aula sobre a nova aliança. E a gente vai estar narrando quando Jesus entra de maneira gloriosa em Jerusalém. Mantos e palmas espalhando vai ao povo alegre de Jerusalém. A gente vai estar falando sobre Salmo 24. O Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Hosana ao filho de Davi. A gente vai estar falando sobre o milagre que Jesus ele opera. E aquele cego vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente vai estar falando sobre isso, esse pacto dessa nova aliança. A promessa de casa, reino e trono que Deus faz a Davi. E agora a gente finaliza essa lição. O Senhor, nessa aliança que ele faz com Davi, ele faz promessa de casa, de reino e de trono. A visão que Natan teve. Casa, reino e trono. Essa promessa é estabelecido para sempre. Perdão, estabelecida, que é a promessa. Essa promessa estabelecida para sempre. E ela mostra que Jesus viria da linhagem de Davi. Pastor Tadeu, quando pregou sobre Ruth, você vai ver a genealogia lá de Ruth. E vai ver que Ruth era bisavó de Davi. E se você acompanhar toda a genealogia de Davi, se você ver da tribo que Davi vem, nós vamos finalizar essa genealogia em Cristo. E a gente sabe que a genealogia, ela se dá, né? Falece e sai daquela raiz, antes da pessoa falecer, vem uma posteridade. Ela vem se estendendo através da multiplicação da semente. E aí você pergunta, mas Pati, o Senhor Jesus, a propagação da semente se dá quando um morre e a semente que ele deixou dá continuidade. O que acontece com Jesus? Jesus, ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Ele levanta dos mortos ao terceiro dia. E ele chega para Satanás e pede as chaves da morte e do inferno. Porque com ele hoje ele tem em suas mãos a chave da vida e da morte. Então, a linhagem de Davi, a perpetuação de Davi continua viva até hoje e estará viva para todo sempre. Por quê? Porque o nosso Deus, como foi pregado lá nos Chamados para Vencer pela diaconisa Leila, pela tia Leila, a cruz, ela está vazia. Por quê? Porque Cristo vive para todo sempre. E a promessa que foi feita lá em Crônicas, a promessa que foi feita lá em Samuel para o rei Davi, permanece vivo até hoje. Então o Senhor vai dizer o seguinte: a aliança é resumida pelas palavras casa,
prometendo uma dinastia da linhagem de Davi. Reino, proferindo-se a um povo que é governado por um rei. E trono, enfatizando a autoridade do governo do rei para sempre. Enfatizando a natureza eterna e incondicional dessa promessa feita a Davi e à casa de Israel. Você quer que eu repita? Como diz nosso pastor Tadeu, eu vou repetir porque é didático e eu levei 3 dias para terminar esse parágrafo e eu vou repetir para você. Tudo isso estudando, querido. Vamos lá. A aliança é resumida pelas palavras casa, prometendo uma dinastia na linhagem de Davi. Reino, referindo-se a um povo que é governado por um rei. Trono, enfatizando a autoridade do governo do rei e para sempre. E enfatizando também a natureza eterna e incondicional dessa promessa estabelecida a Davi e à casa de Israel. Amém? O Messias. O Messias que adentra a cidade. O Rei da Glória. O Filho de Davi, que é para todo sempre. E aí, essa promessa, ela atinge as gerações futuras. Gerações que hoje são constituídos no século 21. Nós fazemos parte dessa promessa que foi feita lá a Davi. Somos descendentes desta promessa. Essa promessa atinge a cada um de nós. Casa, reino e trono. Amém? Casa, reino e trono. O cetro jamais se apartará de Judá, disse Jacó ao seu filho. E o Senhor constitui esse cetro em Davi. E esse cetro se cumpre lá em João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio, a Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai dizer mais ou menos. A Bíblia vai dizer cheio de glória e de verdade. Amém, queridos? E aqui a gente finaliza às 10h56. Essa aliança davídica. Porque semana que vem a gente vai estar falando sobre a última aliança, a nova aliança, cheio de glória e de verdade. Por isso que Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque está cheio de glória e cheio de verdade essa promessa. E essa promessa nos enche. Ela vai enchendo a nossa vida, ela vai superabundando a nossa vida. Não existe mais espaço, sabe, para dúvida, porque Deus não deixa dúvida. O Senhor, Ele é a verdade, cheio de glória, cheio de glória. Fala para você agora, eu estou cheio da glória, porque você se enche da verdade que é Cristo, dessa promessa aqui, ó, dessa dinastia. Você faz parte dessa dinastia perpétua de verdade, estabelecida diante do trono. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida. Tem alguém que tá falando, tem mais alguma coisa aí? Não. Tem mais algum comentário? Não. Amém? Regininha, que Deus abençoe a sua vida, Regininha. A paz, Manelzinho, paz do Senhor, Manelzinho. Tia Célia, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Amém, queridos? E hoje a gente terminou essa aliança davídica. Você gostou dessa maratona que a gente fez aqui agora, falando sobre Davi? A gente dividindo, a Dani já se adiantando, falando de promessa. Agora eu fiquei com isso na cabeça, doida para falar aqui, né? Porque essa parte de promessa e profecia é só na nova aliança. Tá aqui, ó, tá queimando aqui na minha língua e eu não posso falar, tenho que me ater à aliança davídica, que na nova aliança a gente vai estar falando.
Mas muito obrigado por você ter participado, muito obrigado por você ter contribuído, muito obrigado por você estar juntinho com a gente até agora, essa 1 hora que passou rápido, mas que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a sua tenda, que o Senhor continue estendendo a promessa e esse rio de propósitos que Deus tem para cada um de nós. E semana que vem a gente vai estar falando sobre a última aliança, sobre a nova aliança, e a gente vai estar trazendo essas maravilhas da parte de Deus Dani que já se tá cumprem dizendo, no Senhor. a Dani já está dizendo que já está ansiosa para a próxima A aula. Dani hoje está demais. Vamos lá, são 10h59, eu tenho 1 minuto. A Dani hoje está demais, ela tá na toda hoje. Esse período de quarentena, ela tá maratonando na palavra, glória a Deus por isso. E ela tá a bênção hoje. Semana que vem a gente se encontra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos agradecer ao Senhor? Não esqueça da sua oferta da parte do Senhor, que também é uma ordenança da parte de Deus, tá? Do seu dízimo, da sua oferta, do seu voto, para abençoar a casa do Senhor. Para abençoar, sabe por quê? Você sabia que até a internet que foi colocada lá na casa do Senhor foi graças ao seu dízimo e à sua oferta? Você sabia disso? Olha como é que você tem abençoado. Os cultos que você assiste, que são transmitidos lá da igreja, são abençoados financeiramente através do seu dízimo e da sua oferta, querido. Então, não deixe de ajudar a casa do Senhor. É muito importante isso. É muito importante você abençoar a casa de Deus, para que o pastor Tadeu, junto com a igreja, junto conosco, o pastor Tadeu possa transmitir lá da igreja a palavra do Senhor para abençoar vidas, para abençoar casas, para abençoar lares. E isso a igreja faz, a nossa igreja lá no Rio de Janeiro, faz, graças a Deus, através da sua ajuda, da sua contribuição. Amém? A luz que é paga, porque a conta continua chegando, sabe? A conta de luz, sabe? Os compromissos que a igreja tem como o aluguel, só Jesus na causa, mas os compromissos financeiros como o aluguel, tudo isso é custeado através do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Que Deus continue abençoando a tua casa, que Deus continue abençoando o seu lar. Não faltará o pão, a farinha, o feijão, o arroz, a carne na tua casa. Não vai faltar, não. Porque o mesmo Deus que tem abençoado a nossa igreja está abençoando a tua tenda. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos. Nós louvamos o teu nome por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de graça sendo derramada em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida da tua igreja. Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir. Muito obrigado porque os corações do teu povo, Senhor, estão inclinados a adorar e a bendizer o teu nome. Pai, nós já estamos aqui alegres. Nós estamos alegres, sim, por mais um domingo na tua casa. Por mais um domingo, porque daqui a pouco, às 16h30, tu vai estar falando conosco de novo, Deus. Através dos teus servos, através do teu ungido. Muito obrigado, Senhor. Não temos palavras para te agradecer por tamanho amor, Senhor. Alcança agora, Senhor, as pessoas que estão no leito do hospital. Alcança agora, Senhor, aquelas pessoas que estão trabalhando neste momento. Alcança agora aquelas pessoas que estão precisando, Senhor, ouvir a mais de ti, Senhor. Alcança lares, alcança os corações, alcança famílias agora, Espírito Santo. Continua falando com o teu povo. Senhor, alcança também os povos indígenas agora, Senhor. Alcança agora aquelas mulheres, Senhor, que estão precisando de um livramento com violência doméstica. Vai agora ao encontro, Espírito Santo. Vai tirando, vai agora derribando cadeias. Vai agora jogando por terra todos os muros. Vai envergonhando Satanás agora e pisando na cabeça do diabo agora, Senhor. Senhor, vai de encontro a famílias que necessitam de ti agora. Senhor,
Tem misericórdia e chega com socorro bem presente agora, em nome de Jesus. Vai livrando, Senhor, vai dando escape, vai respondendo orações, vai agora passeando no meio do teu povo com a tua glória e o teu poder. Nós já te louvamos e já te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Estamos finalizando agora a nossa escola bíblica. Que Deus abençoe a tua casa, querido. E não se esqueça, daqui a pouquinho, às 16h30, 16h30, dá tempo de você almoçar, dá tempo de você lanchar e dá tempo de você se preparar para o culto abençoado com o pastor Tadeu. É rapidinho, 16h30 até as 19h ele já finda, ou até mesmo antes às vezes, né? Ele já está findando para que você possa assistir próximos cultos online e que Deus esteja abençoando a tua casa. Amém? A paz do Senhor Jesus e até semana que vem com nova aliança. Que Deus te abençoe.